Olá, meu nome é Fernando Costa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre OKE. OKE é a nossa plataforma de Container Engineer, onde a gente vai hospedar nossos containers, ok? Através de clusters Kubernetes. Tudo bem? Essa é a minha console inicial da Oracle Cloud. Na minha console inicial eu tenho esse menu lateral. Nesse meu menu lateral eu tenho aqui plataformas e tenho desenvolvimento e serviços de desenvolvimento, certo? Developer Services aqui. E aí ele é composto atualmente, né, de quatro grandes grupos de serviço aqui. Desde API Gateway, ok? Que eu posso construir aí gateways internos ou externos, functions para eu poder fazer o hosting de funções serverless, o registry, que é o meu image registry para imagens Docker, e os meus containers, os clusters de containers disponibilizados no Kubernetes aí através de OKE, certo? Então eu vou clicar aqui e vou provisionar um cluster aqui de imediato para recepcionar as minhas imagens, ok? Então eu vou em Create Cluster. Tenho duas maneiras aí de provisionar o meu cluster. Eu posso provisionar o meu cluster de maneira rápida, né, e maneira customizada. Na maneira customizada, eu vou ter que determinar qual que é a minha rede, né, qual que é a minha subnets, as quais eu vou querer atribuir os meus workers, né, os worker nodes. Na maneira rápida, ele automaticamente faz o provisionamento dessa infraestrutura de rede e, por consequência, insere nessa infraestrutura os workers criados, ok? Então, para efeito de exemplo aqui, eu vou utilizar o Quick Create, Launch Workflow. Aí ele vai pedir o nome do meu cluster, cluster demo, o compartment aonde eu vou atribuí-lo, certo? Vou manter o meu compartment raiz, poderia escolher qualquer um outro que eu tivesse aqui criado na minha sobre a minha permissão, versão do Kubernetes. Se eu quero manter os meus workers nodes em uma subnet privada ou numa subnet pública, vou colocar numa subnet pública, e o shape que eu quero atribuir para esses meus workers. Lembrando que são os shapes aqui. Os shapes aqui, para mim, são as instâncias, são os tipos de instâncias que eu posso atribuir, certo? Então, eu posso atribuir uma instância aqui, por exemplo, uma AMD, certo? De uma OCPU, ou atribuir uma Intel, certo? De duas OCPUs. Recordando que hoje a diferença entre elas aqui, além do tipo do processador, o Intel, outro AMD, né? É o início da quantidade de memória que eu tenho provisionado para cada core. Então, na AMD, toda vez que você vê aqui um E, a letra E antes do 2, eu vou ter um AMD, aqui nesse caso, de um core que começa com 8 GB de memória RAM e aqui eu tenho aqui Intel iniciando com 15, ok? Vou colocar Intel, vou determinar o meu número de worker nodes, vou colocar aqui 3 worker nodes, ok? Vou habilitar o meu Kubernetes e eu posso habilitar aí também o meu Helm, né? Lembrando, para que eu vou poder usar o Helm aí? O Helm ele vai permitir eu implantar
os aplicativos, né? Ele vai tratar do empacotamento dos meus containers e vai permitir aí um deploy aí mais simples aí, né? Lembrando aí que o que a gente vai precisar para isso? Eu vou precisar ter o RBAC habilitado, o kubectl, né? Na verdade, o kubectl eu vou precisar para todos os casos aqui para eu comunicar com os meus worker nodes, né? Eu preciso do kubectl e preciso na minha máquina local ter o OCI clean instalado. Tenho aí um resumo do que vai acontecer, certo? Então ele vai criar para mim aí um cluster com um node pool com 3 worker nodes e deixar habilitado para eu poder trabalhar com Helm e com o meu dashboard. Mando criar o meu cluster. Vai estar provisionando o meu cluster aqui. Certo? Se eu entrar aqui ó, em cluster, criando também, ó. Ok? As máquinas que estão embaixo desse node pool vão ser apresentadas aqui para mim aonde? Instâncias. Como eu selecionei o compartment raiz lá, vai mostrar aqui as 3 máquinas. Aqui nenhuma dessas máquinas estão em execuções, certo? Então aqui, ó, compartment raiz, as 3 máquinas vão ter que ser apresentadas aqui. Bem, o que eu vou fazer enquanto ele está provisionando para mim o meu cluster? Vai demorar aí uns minutinhos. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu terminal. Deixa eu abrir o meu terminal aqui. Cadê meu terminal? Meu terminal aqui. Só organizar minhas telas aqui, meu terminal. Eu vou verificar aqui. E eu acredito que eu já tenho uma imagem tagueada, ó, para onde? Lá para o meu Oracle Image Registry, certo? Oracle Container Image Registry. E ele está lá para minha região de Ashburn, certo? Então, deixa eu voltar para minha tela. Ó. Então, esse é o meu repositório, certo? O que eu vou fazer agora, né? Vou lá para o meu terminal. Já que a imagem está criada, e vou dar um push dessa imagem para onde? Lá para o meu Oracle Image Registry, ok? Estou fazendo um push da minha imagem lá para o Oracle Image Registry. Realizado com sucesso. Vou voltar lá na minha tela.
atualizar minha tela. Tá aqui, ó. Certo? Realizado aí há poucos segundos. Perfeito. O que a gente vai fazer agora, né? Bem, agora eu preciso validar se o meu cluster lá foi criado, né? Então, se eu vier em Compute Instance, ele já vai mostrar para mim. Opa, as máquinas estão sendo provisionadas, ó. Então, o que significa isso daqui na prática, né? Isso daqui na prática é muito simples. Essas máquinas estão sendo instanciadas e toda a stack, né? O Docker, o kubelet, o kubeadmin, o kubectl, né? Todos eles estão sendo adicionados nesses worker nodes, né? Para quê? Para que a etapa seguinte seja o seguinte: fazer o join e informar para a master que esses workers que eu tenho já estão disponíveis para ser utilizado pelo scheduler, ou seja, para que toda vez que eu tiver um pod que precisa ser atribuído a um worker, que essas máquinas aqui estejam disponíveis para isso. Olha ali, já está sendo apresentado, atualizado aqui, ó. Se eu clico aqui para verificar, ó, então, foi atribuída a rede criada. Segundo, ó, habilitado. E o terceiro. Meu cluster criado com sucesso, as métricas já do cluster sendo também apresentadas e atualizadas, certo? Meu node pool aqui ativo, com os nós, com os respectivos nós. Certo? Dado isso, o que faremos? Vou entrar no cluster. Aí o cluster já me mostra aqui o procedimento para eu poder, né, o meu Quick Start aqui, ele me mostra alguns procedimentos que eu tenho que executar. Né? Então, para eu poder acessar o meu cluster, posso fazê-lo através da minha shell, aqui, localizada aqui na interface, ou posso fazer através da minha máquina local. Como eu comentei anteriormente, para fazer através da máquina local, eu precisaria estar com o CI aí criado, certo? Desculpa, instalado. Né? Então eu vou abrir o meu terminal novamente. Eu troquei meu usuário para o superusuário, né? E agora eu vou dar continuidade lá nos procedimentos que se encontram aqui na nossa tela da console da Oracle Cloud, né? Então eu quero ter acesso então a esse cluster. Maravilha? Então aí o procedimento aí é a gente dar criar um diretório, né? Então vou dar um mkdir -p que ele pede aí, e ele pede para a gente criar em home um .cube, certo? Foi criado. A segunda etapa que ele pede, que é super simples, é criar o arquivo de kubeconfig nesse path, certo? Que a gente acabou de criar. Só que a linha de comando lá, feita através do CI, é OCI ce cluster create kubeconfig cluster ID e vem o ID do cluster, certo? Não é complexo fazer isso, mas não tem porquê a gente digitar se a própria interface entrega isso pra gente, ó. Está aqui, ó. Ok? Já vem incluso nesse exemplo com o ID do cluster. Então eu vou copiar,
Vou lá para o meu terminal. Ok? Colo no meu terminal. Acabou de criar. Quero saber se funcionou? Simples. kubectl get nodes. Tá aí, ó. Os nodes que a gente criou no nosso cluster Kubernetes. Vamos avançar um pouco? A gente conseguiu já localizar os clusters, mas eu quero trazer o dashboard para a interface, ok? Então é simples, vamos lá na tela. Vou fechar essa telinha aqui. Tem, ó, Access Kubernetes Dashboard. A console vai pedir para a gente criar este arquivo localmente, né, que é o OKE Admin Service Account YAML. E esse arquivo, na verdade, ele vai criar dois objetos lá do Kubernetes, que é o Service Account e o Cluster Role Bind, né? E é muito importante prestar atenção nisso, né, nesse YAML. Por quê? Porque quando você acessa o cluster hospedado no OKE via kubectl, você é autenticado no API Server, certo? Como um usuário específico. Nesse caso aqui, o usuário específico é o OKE Admin, certo? E outra coisa, então, como eu falei aí, o que a gente está fazendo é criando o Cluster Role Bind, também que ele é baseado no RBAC API. Né? Esses objetos, como outros objetos também do Kubernetes, eles vão poder ser criados ou alterados através do kubectl. Tudo bem? Então a gente vai fazer isso agora. Para isso, pessoal, basta a gente copiar esse conteúdo aqui, né, do YAML e salvar com esse nome, OKE Admin Service Account, tá ok? Eu já tinha feito, já tinha copiado e já havia criado o arquivo. Então, se eu vier aqui no meu terminal e der um cat em OKE, eu tô lá com o meu arquivo criado, certo? E aí o que eu preciso fazer? Como eu falei, preciso criar esses objetos no Kubernetes e a única maneira de a gente fazer isso é através do kubectl. Então, kubectl -f OKE Admin Service Account. Já estava criado já o OKE Admin, estava criado também o Cluster Role Bind aqui para esse meu cluster, tudo bem? Dado esse procedimento, é simples, né? O que eu preciso fazer agora? Fazer o proxy dessa minha máquina local com o cluster no OCI. kubectl. Opa, vou esquecer um passo. Preciso do token. Quando eu der o kubectl proxy pedir para abrir a interface, ele vai me pedir um token. A console já me mostra como fazer isso, como obter esse token. Dá uma olhada. Copio esse cara aqui. Volto lá para o meu terminal. Volto para o meu terminal. Ele vai devolver o token. Copio esse token e deixo guardado. Copiar esse token aqui e vou deixar guardado. Token guardado. O que eu vou fazer agora? kubectl, o proxy. Agora posso fazer o proxy. Fiz o proxy.
Tá rodando aqui como localhost. Vou dividir minha tela para não perder isso daqui. E o que eu vou fazer agora? kubectl get services. Get nodes, os meus nós que estão de pé lá, certo? Vou abrir agora o meu terminal. Então, vou lá na minha interface, o meu dashboard. Copio isso daqui, ó. Tá ali o meu dashboard pedindo autenticação. Vou autenticar via o token que a gente criou no passo a 2 passos anteriores aí. Colo. Acessei aí, ó, que coisa linda. O dashboard do Kubernetes aí apontando o nosso cluster aonde? No CI. Perfeito? Então, ó, se eu verificar os nós, as minhas máquinas criadas, quanto que eu estou utilizando de CPU, limite de CPU por core. Maravilha, maravilha. Agora, eu vou fazer um deploy dentro do Kubernetes. Então agora, para fazer a publicação do deploy, é super fácil. Através do próprio kubectl, a gente pode executar isso. Um kubectl run image apontando de fato a imagem que a gente subiu ao Oracle Cloud Image Registry, a gente consegue fazer o deploy ao Kubernetes, certo? Então, eu vou reproduzir aqui os passos. Então, aqui para a gente poder fazer, simples, vai ser kubectl, run Marvel, o nome da aplicação que eu vou dar, image igual iad.oracle cloud image registry.io, e aqui eu tenho que colocar o nome do meu tenancy do meu projeto. Então ele era projeto, a imagem, a tag Marvel 2.v1, e eu vou atribuir a porta aqui. Porta aqui igual a 5000, ok? Deploy criado. kubectl get deployments. Deploy criado, ok? Se quiser verificar isso lá na nossa interface do dashboard, também é possível. Eu vou mudar lá para a interface do dashboard. Opa, preciso mudar aqui. Deployments. Tá aqui o deployment que a gente realizou. Coisa bonita. Perfeito. Agora o que a gente precisa fazer? Expor esses pods através de um serviço, né? Também a gente pode fazer isso também através do kubectl. Veja só. Vou abrir o terminal novamente e vou expor esse deploy através do expose. Então vou fazer kubectl expose
deployment Marvel, ok? Tipo é igual a load balancer. Exposto. Vou agora a console para verificar se funcionou. Vou aqui. Está aqui trabalhando para fazer isso. Aqui é o Marvel. Está aí o meu endpoint já externo, certo? Então, se eu clico aqui, ele abriu o projeto hospedado dentro dos meus pods. Olha aí. Bem bacana, né? Posso utilizar esse dashboard aqui ou poderia utilizar qualquer outro dashboard. Olha só, vou abrir aqui o meu terminal. E eu vou expor o da Wave na porta 4040. Perfeito. Vou voltar aqui para o meu navegador. Tá aí, ó, aberto o meu Wave Scope, certo? Meu projetinho da Marvel, hospedado dentro da onde? Dentro do Oracle Cloud.